Depois desse vídeo, você nunca mais vai ignorar o poder que certas plantas podem trazer para a sua casa, para os seus espaços, para a sua trajetória. Então presta atenção, porque hoje eu vou compartilhar de forma bem efetiva o poder de 7 plantas e explicações que você vai poder aplicar na sua trajetória. Especialmente tem uma delas que eu acho que ela é super poderosa no aspecto de abertura de caminhos, prosperidade e uma energia de vigor. Então, hoje tem coisa boa para que você possa aplicar, entender e compreender também um significado espiritualista, universalista, cabalista dentro de uma trajetória a qual você pode aplicar. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto mega interessante, que são as plantas dentro de uma aplicação espiritual, dentro de uma aplicação energética e também dentro de contextos históricos. As tradições ocultistas, iniciáticas, esotéricas, de todas as épocas da humanidade, tinham ritualísticas, práticas e significados muito intensos com as plantas. Por que que as plantas são tão importantes dentro de trajetórias espirituais? As plantas reúnem os 4 elementos. Ela é a materialização da força dos 4 elementos dentro de uma trajetória de observação, dentro de uma trajetória energética e de constância. Nós precisamos da terra, nós precisamos da semente, nós precisamos do ar, do sol que representa o fogo, da água, e nós temos os elementos ocultos que estão ligados à essência de cada planta para que ela possa ter ali a eclosão e uma manifestação no mundo material. Então, não é apenas um elemento externo, não é apenas mais um item que você observa na natureza. Nós temos variedades gigantescas de plantas. Hoje eu vou falar sobre algumas para que você possa, se for possível, providenciar e colocar nos locais adequados. E eu fiz uma lista de 7 plantas que são acessíveis. Algumas, a depender do lugar que a pessoa está, vão ser menos acessíveis do que outras. Porém, a que você mais se identificar e tiver um propósito e conseguir fazer correspondências, você pode começar a aplicar. Existem correspondências das mais diversas em relação às plantas. E eu vou começar com uma planta que ela é super interessante para que você tenha na tua casa num quesito de transmutação energética. Ela tem um significado espiritual muito intenso. Muitas casas espiritualistas, terreiros de umbanda e também pessoas que trabalham com energias utilizam essa planta para que haja uma transmutação energética. Essa planta ela capta energias negativas e tem a capacidade de transmutar, de cortar inveja, de ter uma dissolução de energia densa e também fortalece o campo áurico dos ambientes. Ela tem uma capacidade muito intensa, já assinei até ritualísticas mais sofisticadas para grupos de alunos, em relação a essa planta que eu vou colocar aqui, que é a Dracena roxa ou peregum, tá? Eu criei essa imagem aqui para que ela ficasse bem bonita e para que você pudesse ter a referência. Essa planta, ela tem um significado muito intenso. Se você caminha ou anda por grandes avenidas da cidade, você pode ver que em alguns canteiros tem milhares dessas plantas, né, como ornamento. Mas ela é muito mais do que só um ornamento. Se você tiver essa planta na entrada da sua casa, você pode criar um portal muito interessante para o fortalecimento do teu ambiente e as energias que não são condizentes, né? No Feng Shui também é muito utilizado porque elas têm folhas alongadas, né? E isso também eleva o fluxo do Qi. Nas tradições espiritualistas, mediúnicas, ligadas às tradições ancestrais, elas também são muito utilizadas como plantas auxiliares aos guardiões.
E quando a gente fala sobre hermetismo clássico, né, nós estamos ligando a um processo alquímico de transmutação através da essência que essa planta possui, principalmente por essa cor arroxeada. Nós temos outras qualidades dessa planta, mas essa em especial tem essa finalidade. Em muitos momentos eu utilizei ela como um portal, né? Coloquei uma de cada lado na entrada de um ambiente para que o entra e sai de pessoas, ou até mesmo da minha própria presença, pudesse ser ali purificado, pudesse ter ali, de repente, se você chega da rua com uma carga negativa, a planta te auxilia nisso. Então, a entrada principal da sua casa, ou então um ambiente de muito fluxo de pessoas, escolas que se ensinam, né? Salas de meditação, ambientes onde você também observa que possa ter um conflito emocional, né? Então, vamos deixar essa planta para espaços mais arejados, porque ela trabalha muito melhor. Evitar colocar em locais sem ventilação, tá certo? Então, essa é a primeira planta da lista. Marca aí, ela tem um significado muito interessante e de muita contribuição em trajetórias. E caminhando aqui, né, nós temos uma segunda planta que também serve para uma finalidade de proteção espiritual, e ela é uma das mais conhecidas e também mal compreendidas num aspecto de corte de energias negativas, né? Ela tem uma ligação muito forte com a guarda, vamos dizer, energética e espiritual da casa, principalmente se você souber ativar de uma forma consagratória. Ela bloqueia e tem a capacidade de cortar algumas energias negativas e também trazer mais coragem e firmeza espiritual para as pessoas que ali estão. Então, assim, no Brasil, ela é muito utilizada, mas em outros países também. Só que no Brasil ela ficou muito conhecida, vou colocar aqui a planta para que você possa observar, a espada de São Jorge, por conta das diversas possibilidades espiritualistas que nós temos aqui, principalmente pela Umbanda, principalmente pela conexão e o sincretismo que tem com São Jorge, com Ogum, né? Em alguns lugares você vai ouvir dizendo que é a espada de Ogum, e outros lugares você vai ouvir espada de São Jorge. Existe uma ligação entre o indivíduo que se tornou santo, que se tornou um espírito mentor chamado Jorge, Jorge da Capadócia, e o orixá Ogum. Na minha opinião, não são o mesmo indivíduo, até porque orixá é uma força, um poder, um trono, um braço da criação, e São Jorge foi um indivíduo que esteve encarnado e cumpriu uma missão muito interessante, trouxe uma contribuição muito interessante para a humanidade e possivelmente estava vibrando ali na força de Ogum em sua missão. Então, nós temos aí algumas referências culturais, né, fora esses aspectos que eu coloquei aqui. Quando você tem essa planta também em ambientes, você protege os caminhos que já estão se abrindo. Então, assim, estradas que você está abrindo na sua trajetória são protegidas também quando você consagra e coloca essa planta em todo vigor. Então, na maioria dos lugares, você também vai observar que essa planta é colocada na entrada, nas portas, nos corredores, nas áreas externas, né? Próxima ao portão, em ambientes espiritualistas, existe muitas vezes um círculo ou então um quadrado que cerca todo o espaço sagrado com essas plantas em vasos ou naqueles canteiros enormes, né? Então, muito interessante, tá? Eu evitaria colocar assim dentro de quarto, não teria problema, mas eu evitaria. Muitas vezes, se estiver muito carregado, sentindo que precisa quebrar, existe o procedimento de colocar 2 espadas consagradas embaixo do colchão, por um tempo, para que puxe a energia negativa. Então, se for esse o caso, você pode estar aplicando, tá? Porque ali no quarto é um momento que você precisa de tranquilidade e estar em plena serenidade. Mas se for o caso que está sentindo muito carregado, também dá para aplicar. E vamos continuar aqui com a nossa lista de hoje. Muito importante, se você está aqui até agora, deixa o teu like, tá? Coloca os teus comentários,
Até o final do vídeo eu vou te propor conteúdos complementares, então fica até o final porque eu vou propor aulas abertas para que você possa entender melhor sobre significados iniciáticos dentro de estruturas relacionadas a escrituras e a práticas milenares. Continuando então nossa explicação aqui, nós estamos falando principalmente sobre plantas de defesa, depois nós vamos falar sobre plantas que são pacificadoras e plantas relacionadas à prosperidade, harmonia e abertura de caminhos. Nós temos uma planta também muito utilizada para o descarrego, a tal da quebra do mal olhado, né? Com seu aroma forte, auxiliando na expulsão e quebra de energias que são nocivas, né? Essa planta é muito interessante. No astral, ela também vibra com uma intensidade de transmutação. Funciona como uma verdadeira purificadora astral. Ela absorve as energias e protege contra energias, principalmente, que estão relacionadas a petardos energéticos, larvas astrais, o campo vibracional das pessoas que muitas vezes não está adequado. Obviamente que só a planta vai fazer tudo isso acontecer, não, precisa ter a participação, muitas vezes uma consagração mais efetiva. Mas ela tem uma referência cultural muito interessante também no Mediterrâneo. Outras culturas utilizam contra o famoso olho gordo, né? Benzimento, na Kabbalah prática, essas ervas que são consideradas amargas, elas representam a expulsão de impurezas espirituais. Eu vou colocar essa planta aqui para você poder observar. E eu fiz aqui até uma imagem mais sofisticada, né, para mostrar todo um simbolismo esotérico, que é a ruda, tá? Então, para criar um campo de conexão do que ela pode fazer. Especificamente aqui sobre a arruda, sobre outras plantas que são de proteção, existe uma questão muito falada e às vezes até que preocupa algumas pessoas, que é o seguinte: minhas plantas estão secando. Você precisa agradecer quando isso acontece, porque ela está dividindo o fardo com você, ela está atuando para aquilo que ela foi destinada. Então, se a planta secou, significa que ela dividiu o fardo e que ela atuou exatamente na função dela. Você agradece ao universo, agradece aos elementos, ao Criador, a todos os mentores e seres da natureza elementais que proporcionam todas essas capacidades e você segue adiante. Utiliza outra planta, renova essa possibilidade. Então, os melhores ambientes para que você utilize a arruda também são próximos à entrada de ambientes. Tem muitas pessoas que plantam. Ela é ruim de vingar? É ruim de vingar. Mas você pode estar utilizando e renovando. Muitas pessoas utilizam em sacadas, nos ambientes de circulação com muitas pessoas, e muitas pessoas utilizam no benzimento também, né? Então, observa, se está secando muito rapidamente, você precisa também fazer algo em relação à sua própria energia, movimentar melhor a energia, potencializar a utilização de salmos, e também existe uma relação muito profunda dos salmos, dos mantras, dos processos magísticos com as plantas. Que aí eu vou indicar para você que está aqui depois alguns vídeos aqui abertos, aulas abertas, para que você possa complementar a sua trajetória. Seguindo aqui na nossa explicação, agora nós vamos começar a entrar dentro de um outro patamar, né? Essa planta, uma flor, na verdade, ela tem uma função muito bela dentro de trabalhos espirituais, principalmente em linhas que trabalham dentro da purificação, da paz, de uma presença angelical. A angeologia, ou então mentores que estão designados para melhorar a serenidade emocional, a tua conexão espiritual, a harmonia familiar e a vibração de um amor, de uma consciência mais elevada. Muitas vezes nós observamos em trabalhos de projeção astral mentores ligados a essa frequência, plasmando essa planta que eu vou colocar aqui para que você possa
também observar, e ela é muito popular também, sobretudo a rosa branca, né? Nós temos elas de diversas outras cores, mas a rosa branca é um símbolo universal de todos esses aspectos que eu estou falando, também ligada à vibração de Oxalá e Iemanjá, a depender da vertente ritualística. Dentro de uma alquimia espiritual, nós temos a rosa branca também representando a purificação da alma. Ela é excelente em altares espirituais, em salas de oração. Você pode ter no teu quarto um quadro para representar também com uma rosa branca. Ambientes que exigem uma reconciliação, sobretudo familiar, tá? E aí, você também pode linkar com orações, com salmos, não dá para fazer todas as correspondências, porque senão a gente não fala especificamente das funções das plantas. Mas você vai poder aprender essas correspondências se você beber de outras fontes que eu coloco aqui dentro do canal, tá? Continuando aqui, então, nossa explicação, nós falamos até agora sobre 4 plantas, né? 4 plantas super interessantes e agregadoras para a tua trajetória evolutiva. E plantas fáceis, de fácil acesso. Então, é interessante que você, se puder, associe mais de uma na tua trajetória, sempre consagrando, elevando a energia, vibrando positividade, dando a ela o poder que ela tem. Elevando seus pensamentos, impondo suas mãos, pedindo para que o grande arquiteto do universo, para o todo que está em tudo, potencialize todas as capacidades dessa planta, que ela possa contribuir com todas as suas forças para o ambiente que foi designada. Nós vamos falar agora de uma planta super interessante também, que é considerada uma erva de vigor, uma erva de clareza mental, dentro de capacidades também absorvedoras da energia do sol, da energia prânica, proteção e elevação vibracional, além de trazer motivação, afastar a tristeza, combater o cansaço, sobretudo da drenagem energética e espiritual. Auxilia também a que você tenha pensamentos mais positivos, porém, muitas tradições indicam que haja o contato com o aroma dessa planta, né? Então, se você for para a Grécia antiga, for estudar referências, ela era muito utilizada em templos. Então, nos tempos medievais também, os monges, eles queimavam essa planta que é o alecrim para a purificação. Vou colocar aqui uma referência, um vasinho aqui que eu criei, do alecrim, tá? Então, se nós ligarmos todas essas correspondências ao hermetismo, ela é uma planta que liga o elemento fogo e, consecutivamente, o sol é o elemento fogo. Quais são os ambientes que você pode ter essa planta para potencializar as capacidades? Ambientes de trabalho, escritórios, locais de estudo, um lugar que possa ter uma janela que ela possa captar a luz solar, tá? Para que ela receba todo o fluxo vital, a qual ela pode ampliar. E é lógico, banhos, defumações, né? O próprio aroma para que as capacidades possam se ampliar. E nossa lista vai continuando. Agora eu vou falar de uma planta super, super poderosa. Em várias culturas nós temos a menção dessa planta como potencializadora do vigor, da riqueza, dos bons frutos, das vitórias. E é uma planta que por si só ela tem um local especial nessa lista. E você que está aí acompanhando e que quer entender o significado espiritual, presta bastante atenção, tá? Porque o símbolo da prosperidade, do sucesso material e espiritual, porque uma coisa liga a outra, nós não podemos só buscar um e nós não podemos só buscar outro se estamos encarnados aqui, certo? Nós temos que unir essas duas capacidades e o louro, que é a planta que eu estou falando agora, favorece todas essas conexões. Eu vou colocar aqui para que você observe a referência, também sinta a vibração, porque
favorece a energia da abundância, de conquistas, de abertura de caminhos, de um fortalecimento da autoestima em amplas ritualísticas, seja no banho, seja a presença dela consagrada no lugar, seja o aroma dela, uma defumação com louro poderosíssima. Quando você vai até a Roma antiga, né, os imperadores utilizavam as coroas, né, ela coroava imperadores e sábios. Tem a sua forte associação à divindade Apolo também, na tradição grega, e dentro das ritualísticas e das tradições magísticas europeias, elas sempre foram utilizadas e conectadas para firmamentos e pedidos de prosperidade. E aí você me pergunta, né, como é que eu posso melhorar a ativação dela? Consagrando, com certeza, com todo o vigor, existem ritualísticas das mais específicas, salmos que podem ser direcionados aos mais específicos, e você pode deixar ela no teu escritório, na área que você mexe com o financeiro, local de estudos e projetos também, tá? Também pode ficar na cozinha, porque a cozinha é um ambiente considerado um ambiente abundante no lar. Você pode intencionar também as folhas secas, né? Aquilo que você quer alcançar e escrever algumas palavras positivas na folha de louro e queimar, utilizar ali um turíbulo, algum ambiente, um vaso consagrado, um caldeirão, que pode ser ritualístico, para queimar essas folhas e o universo conectar com essa intenção junto ao plano espiritual. Então, o louro é uma das mais especiais para esse tipo de objetivo, esse tipo de conexão. E você pode aplicar na tua vida, e nós vamos para uma planta também agora, que é super especial, já dediquei vídeos inteiros a ela, sobre a potência e a harmonia que essa planta pode trazer em ambientes. Existem variedades, mas dentro da egrégora da planta em si, todas elas potencializam praticamente as mesmas vibrações, que são muito acolhedoras, vibram amor, prosperidade, paz dentro de um ambiente doméstico, e é super indicada para que você tenha uma harmonização. Então, ela atua para a harmonização familiar, o equilíbrio emocional, uma proteção com suavidade, sem ser aquela energia quente, né? Que as outras plantas têm. Ela é uma erva equilibradora. Ela também atua no campo da prosperidade, porque organiza a energia, né? Bom, referências culturais sobre essa planta maravilhosa, que eu vou colocar aqui uma referência de um vaso, que é o manjericão. Na Índia, ela é uma planta sagrada. No Mediterrâneo, ela é uma planta que simboliza bênçãos e farturas. Nas tradições magísticas e iniciáticas, ela também é utilizada em rituais atrativos para bem-aventurança e o amor no sentido literal. Amor real, para que as pessoas tenham amor próprio, entendeu? Livre-arbítrio, potencializar o teu amor interior, o amor do ambiente, as melhores energias. E aí você pode ter essa planta principalmente na cozinha, porque ela também vai ser uma planta que pode dar um tempero, né? Pode ser utilizada em várias outras finalidades, diferente de outras que eu coloquei aqui que não tem uso em culinária. Algumas, inclusive, podem ser tóxicas. Essa não, essa daqui é utilizada em aspectos também culinários. Próximo a um ambiente que as pessoas se reúnem, sabe? Ambientes de convivência. Os banhos também são indicados, os incensos, né? O aroma do manjericão, ele é considerado purificador no aspecto emocional e restaura o ânimo das pessoas que estão meio para baixo. Então, todas essas plantas podem ser potencializadas com orações, com salmos, com ritualísticas, com correspondências cabalísticas,
dentro do teu altar, dentro das tuas cerimônias. E eu vou indicar para você que ficou até o final uma lista aqui de aulas abertas sobre esses assuntos, sobre correspondências para que você possa aplicar na tua trajetória. Vai estar na descrição, é uma playlist minha aqui, que eu vou selecionar alguns vídeos para que você possa assistir com calma e com bastante atenção. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like nesse vídeo, de colocar os teus comentários, colocar também as suas experiências em relação a todas essas plantas que foram faladas e também compartilhar com as pessoas que muitas vezes estão precisando desse up, né? Que é muito fácil quando você compreende o significado e tem algumas plantas, às vezes até no seu quintal, e não está fazendo um uso correto aí das capacidades. Certinho? Então é isso. Assista aqui, vou colocar na descrição, no primeiro comentário fixado, a minha playlist com aulas abertas para que você possa complementar a tua trajetória. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!